Paulo, quando muitas vezes ele escreve, direcionando suas cartas às igrejas ou a algum irmão em específico, como no caso aqui de Timóteo, para nós hoje, nós podemos dizer que ele é um símbolo daquilo que também hoje o Espírito Santo de Deus quer falar ao coração do homem. Para isso ele usa a palavra que atinge a nossa vida com o objetivo de abençoar o nosso coração. Perceba que ele está falando com Timóteo e dizendo, junto comigo, o que você tem passado eu sei e eu passo também. Meus irmãos, a palavra diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para dizer o seguinte: o Deus Todo-Poderoso, ele conhece a sua prova. O Deus Todo-Poderoso, ele conhece a sua vida. A função do Espírito Santo é te conhecer, é saber o que você passa. Quando Paulo ele diz aqui para Timóteo, sofre comigo, ele não está dizendo ao contrário, olha, você Timóteo é servo de Deus, e você está no caminho, você tem Jesus como seu Salvador, e a sua vida vai ser uma alegria. Ele não está dizendo assim, alegra-te comigo. Primeiro que ele já está tratando de um assunto que é até mais amplo, porque ele diz assim, olha, você é um bom soldado de Cristo. O que você lembra quando você pensa no soldado? Guerra, batalha. Então, quando Paulo diz aqui das aflições e não alegrias, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, como servo de Deus, você vai passar por guerras, por provas, por aflições, mas quando você olha para a figura do soldado, muitas vezes, em meio às batalhas da vida de um soldado, ele é recompensado. Então, queridos, hoje aqui nesta noite, a primeira coisa que nós vamos aprender e lembrar é que você foi chamado, recrutado por Deus, louvado seja o Senhor, para fazer parte de um grande projeto, onde nem tudo vai ser alegrias, mas que nas aflições, nas batalhas da vida, o Senhor vai arrumar um jeito de te abençoar. Glória a Deus. Assim como o soldado, lá um dia ele teve um chamado, Deus também tem para nós essa bênção. Então, como começa a vida de um soldado? Tudo começa, você, por exemplo, vamos usar uma corporação aqui mais conhecida, né? O exército, vamos dizer assim. E o exemplo que Paulo talvez quisesse usar. Como que começa a vida de um soldado? A vida de um soldado começa com um chamado. Mas quando você tem esse chamado, até propaganda na televisão, muitas vezes, anualmente acontece isso, não é assim? Alistamento militar. Então hoje, na vida espiritual, acontece algo parecido. Porque o Senhor, ele tem um chamado para todos, louvado seja o Senhor por isso. Todos são chamados, muitos são chamados. Mas assim como lá na corporação, lá no alistamento, nem todos permanecem, muitos são dispensados, pelo contrário, muitos são dispensados. No âmbito espiritual, acontece a mesma coisa hoje. Nós temos ouvido falar e estudado aqui na escola bíblica, muitas vezes, de que o Senhor ele tem a salvação que atinge, abrange o mundo inteiro. Mas quantos verdadeiramente são os escolhidos? Quantos verdadeiramente são aqueles que entram na carreira, que entendem que o objetivo é permanecer na corporação? Porque aquele que é escolhido, aquele que é recrutado para o serviço militar, ele passa a fazer parte do quê? De uma corporação. No caso, como nós citamos aqui exemplo, o Exército Brasileiro, né? Quando você chega aqui neste lugar, a primeira coisa que você entende é o chamado. Louvado seja Deus por isso. Eu vou entregar a minha vida e vou permanecer. Mas permanecer aonde? Na corporação que é a igreja, o corpo vivo de Cristo. Porque estando dentro dessa corporação, você vai ser reconhecido um dia como um bom soldado, como alguém que permaneceu. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos muitas coisas, que a vida do soldado se assemelha à vida da igreja. Por exemplo,
Você chega aqui e você entende que existe uma hierarquia. E nós não estamos só falando aqui das funções na igreja que cada um tem. Os varões aqui, por exemplo, né, começam como obreiro, depois é diácono, ungido, pastor. Nós não estamos falando só disso. Mas espiritualmente falando, o nosso general se chama Jesus Cristo, louvado seja o Senhor. Ele é o comandante. Ele é aquele que coordena, que dirige esta obra, que está à frente de todas as coisas. E por que estou dizendo isso? Porque você foi chamado, foi convocado, está aqui neste lugar, nessa corporação que é a igreja, justamente para ser obediente a este general. Jesus é o nosso general, Jesus é o nosso comandante. Nós entendemos que, sendo obediente, o benefício ele vem. Quando você entra no exército, numa corporação como essa, no serviço militar, a primeira coisa que é feita é a mudança de aparência. Primeiro, se é cabeludo, deixa de ser. Se é barbudo, deixa de ser também. Quando você vai para o exército, você não entra lá de qualquer maneira e nem se torna um soldado de qualquer maneira. A sua roupa não é qualquer uma, mas eles te dão uma farda, né? Mudam a sua vestimenta. É assim que acontece no exército. Meus irmãos, na vida espiritual não é diferente, porque quando você chegou aqui, Deus mudou a sua vida, louvado seja o Senhor, desde a aparência externa até a interior. O Senhor mudou o nosso ser. Hoje você é um camarada, hoje você é uma irmã, um servo de Deus, uma serva de Deus, que dá um testemunho. Quando você vê um soldado, quando você vê principalmente um soldado do exército, chama atenção. Diferente, cabelinho cortado na régua, barbinha feita, a farda intocável, né? Tudo isso é um testemunho. E querido, querida, isso acontece na igreja, porque Deus nos chamou para sermos um testemunho para o mundo. Quando muda a veste do soldado, aquilo passa a ser a identidade dele. Um dia aconteceu a mesma coisa conosco, porque Deus, Ele deu a nós as vestes de salvação. Quando Jesus nos revestiu com a veste de salvação, com as vestes de salvação, tudo mudou. O nosso caminhar mudou, a maneira como nós nos comportávamos, tudo mudou. Agora Paulo está chamando, está falando para Timóteo, o Senhor está falando aqui para nós hoje, que não é para você ser um soldado qualquer, mas ele fez questão de frisar, um bom soldado de Cristo. Sabe por que isso, meus irmãos? Porque a vida espiritual, ela exige de nós algumas coisas. Assim como também na vida da corporação, do exército, seja lá como for, como nós falamos aqui, o bom soldado é aquele que se destaca, muitas vezes com um bom preparo físico, com uma certa valentia, de preferência. O exército treina o soldado para que ele esteja como? Em boa forma física, não acima do peso. Não temos nada contra ninguém aqui, né? Quem está lá fora, nada disso. E do que nós estamos falando aqui? De carne, é isso mesmo. Nós estamos sendo treinados nesta igreja pelo Espírito Santo, louvado seja Deus, para lutar contra a carne, lutar exatamente contra o quê? Contra o pecado. Quando é assim, ele poderia dar muito mais, mas quando o pecado atinge a vida dele, ele oferece muito menos para Jesus ou para a sua obra. A luta contra o pecado, a luta contra a carne, faz parte da vida do soldado. Há alguns soldados que se especializam na camuflagem. Ou seja, ele tenta, de todas as maneiras, confundir o inimigo. Até vídeos na internet, né, que você está olhando lá, de repente o camarada aparece e fala, puxa, de onde surgiu, né? De tão boa que era a camuflagem. Coloca aquelas plantas, aquela roupa que parece com o ambiente e se camufla mesmo. Mas o que eu vou fazer na minha vida espiritual para confundir o inimigo? Muito simples. Nós fazemos aqui neste culto, neste lugar, na nossa vida cotidiana, a menção do sangue de Jesus, louvado seja o Senhor. Então é um meio que o Senhor nos deu, e tantos outros, né, os meios de graça que temos também, a oração, o louvor, a madrugada,
tudo isso que nós já aprendemos durante tanto tempo, que são armas secretas que o Senhor nos deu, exatamente para vencer a batalha e confundir o inimigo. E quando isso acontece, o crente, o servo tem vitória, louvado seja o Senhor. Quando você pensa num bom soldado, imediatamente você pensa o quê? Que ele, estando dentro da corporação e sendo treinado para viver como um soldado, e se ele vai para a batalha, por qual tipo de treinamento ele passa, se não acertar o alvo? Porque se você pega um atirador, um soldado que manuseia uma arma de fogo, que ele não sabe atirar, ou que ele não sabe onde está o alvo, ou acertar o alvo, alguma coisa está de errada. Está errada. Mas neste lugar, em todo momento, na vida espiritual, o servo desta obra tem aprendido a enxergar, a buscar na sua vida espiritual um alvo que é a eternidade, louvado seja o Senhor. Então não existe outro alvo para nós. Por que a igreja está sendo preparada? Senão para quê? Para atingir o alvo. E o alvo da igreja é a eternidade. O alvo da igreja é Jesus. O alvo da igreja é sair deste mundo para a vida eterna, louvado seja o Senhor. Em meio às batalhas que nós vivemos, irmãos, o preparo é este. Ele está sempre se preparando para lutar, para enfrentar as batalhas. E aqui cabe um parênteses. Falamos no começo, a vida ela é cheia de aflições. Talvez você tenha vindo hoje à igreja e você é um soldado de Cristo, louvado seja o Senhor. As irmãs aqui também. Talvez você tenha vindo à igreja passando por alguma luta, por alguma batalha. Talvez no seu lar, no seu emprego, né? Nas coisas que te cercam a sua vida. Mas se você veio aqui hoje, é porque o Senhor ele tem uma bênção para você. É mais uma batalha que o bom soldado de Cristo vai vencer, porque você vai colocar a sua vida diante do Senhor. Meus irmãos, há soldados que são treinados e que sabem discernir o som da trombeta. Existem situações, né, especialmente no passado acontecia isso, que as pessoas precisavam, os soldados precisavam discernir ali o toque, qual era, para agir de determinada maneira. A igreja, ela está esperando que uma trombeta toque, louvado seja Deus. O som do arrebatamento, aquilo que vai entrar nos nossos ouvidos, atingir o nosso coração, porque o nosso nome será chamado por Jesus, e nós estaremos com Ele na eternidade. O soldado de Cristo, o soldado, ele defende um bem maior, que é a nação, e nós também estamos aqui proclamando uma verdade. Nós vivemos para o Senhor, e aceitamos Jesus como Salvador, porque nós lutamos pela nossa pátria celestial, que é a eternidade com Deus. Então Jesus, o nosso comandante, ele está aqui hoje neste culto, e ele quer que você coloque a sua batalha diante dele. Vamos explicar melhor isso aqui. Quando um exército ele vai para uma batalha, o comandante é aquele que está à frente. Neste lugar aqui hoje, Jesus, o nosso comandante, está presente aqui. E ele vai à frente da sua batalha. Você é um bom soldado. Na batalha, na aflição desta vida. Mas há um maior. Há um Jesus maravilhoso que está à frente desta batalha. Coloca o assunto. É isso mesmo, Senhor. Essa é a minha batalha hoje. Eu quero que o Senhor me ajude nisso. Eu quero que o Senhor me dê vitória neste assunto, nesta guerra aqui, nesta batalha, Senhor. E eu tenho certeza que Jesus, o comandante, aquele que governa a nossa vida, a sua vida, Ele vai te atender e vai te dar vitória. Nós vamos cantar um louvor agora. Curva a sua cabeça, abra o seu coração para o Senhor.